dia, pessoal, saudações tricolores, bem-vindo, bom final de semana e bem-vindos ao Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz. Hoje à noite a gente tem Bahia e Fluminense, é um jogo encardido pra gente, porque vamos jogar na Fonte Nova, que é um estádio que a gente sempre luta para ganhar. Nos últimos anos o Bahia tem vencido lá sempre, pelo menos eu me lembro de 2 ou 3 jogos nos últimos 4 anos, que não sei nem se ele voltou há 4 anos atrás, se ele ainda estava na Série A, mas tem sido de ano passado e ano retrasado, com certeza o Fluminense perdeu lá. E teve aquele jogo também um jogo que foi aquele zagueiro nosso, que era um zagueiro que ele estava gostando muito, ele fez um pênalti, foram 2 falhas estranhíssimas, muito estranhas. Nós perdemos o jogo e ele foi barrado. Ali naquele caroço tinha angu ali. O zagueiro eu me esqueci. Foi um que jogou no Curitiba, depois jogou na gente, jogou bem na gente. O primeiro ano dele foi ótimo na gente, jogando com a gente. Mas ele deu 2 entregadas esquisitíssimas. Mas ganhar na Fonte Nova sempre é difícil. E a gente está vendo que o Fluminense que vai jogar hoje é um Fluminense bem modificado. Antes da gente começar a falar do jogo de hoje, se inscreva no canal, pô. Dá uma força. Não custa nada, cara. Você dá uma ajuda ao canal. É só dar um clique aí na inscrição, inscreva-se. Pronto, ali. Falou? Mas hoje tem o jogo do Fluminense às 9 da noite. Aí eu vejo tanta gente. Agora eu vou falar para quem é tricolor raiz mesmo, quem já tem mais de 45 anos de idade. Até 1980, 85, os jogos no Maracanã, sábado, não existia jogo sábado à tarde no Maracanã. Era muito difícil ter um jogo sábado à tarde no Maracanã, porque o Rio tinha 2 horários só para jogo de futebol, só 2. Só o Rio de Janeiro jogava domingo às 5 horas da tarde. O pessoal argumentava, já falei isso uma vez, que o Rio de Janeiro tem praia, as praias ficam lotadas, não dá para você sair da praia 2 horas da tarde, porque o carioca não sai da praia 2 horas da tarde, um carioca comum sai da praia às 3. Chega às 9, 10, sai às 3. Então o jogo era às 5 horas da tarde, era só no Rio que era às 5 horas da tarde. Em São Paulo era às 3 e às vezes às 4. E os jogos da noite era quarta, quinta e sábado eram às 9h30 da noite. 9h30. Era o horário, não era 9 horas não, era 9h30 da noite. E naquela época aí tinha público pra caramba. Você vê a média de público, a média de público principalmente também porque tem uma outra coisa que mudou muito no Brasil, que é o público. Maracanã, quando tinha geral, mesmo quando tinha só as cadeiras azuis em 99, mas já diminuiu muito, mas quando tinha geral, era um esporte do povo. O ingresso era barato. Se a gente fosse transportar de 1980, vamos imaginar, 1980, para agora, a arquibancada cheia, custaria no máximo R$20, no máximo. E não tinha preço de Libertadores, não, era o mesmo preço, porque era o preço da Suderj. Então, o preço era exatamente baixo. A geral custava R$2. Estou falando assim, a comparação, a dinheiro de hoje. R$2 é dinheiro de hoje, custaria a real. Tinha 35 mil lugares a R$2. Por isso ficava lotado. Local mais democrático que existia, que já existiu no campo de futebol, é geral. Você dava do lado de 5 rubro-negros no Fla-Flu e do outro lado, de repente, tinha um rubro-negro com 10 tricolores. Não tinha briga, era muito difícil ter briga na geral. E o ingresso custava R$2. Hoje não, o ingresso, se você não for sócio torcedor, não sei o que, custa 60, 70, isso é caro, é 2 entradas de cinema, que já também não é barato hoje em dia. Mas é isso, então o jogo hoje é às 9 horas da noite e o Fluminense vai pegar um jogo encardido.
E, pelo que estão falando, todos vêm com um time todo modificado. Eu ouvi uma escalação que me fiquei gelado. A escalação, eu ouvi várias escalações já, pelo menos umas 5 escalações, nenhuma delas é igual, nenhuma. A única coisa que eu vejo de igual nessa escalação são 4 nomes: Fábio, Ganso, Cano e Bernal. São as únicas coisas que eu ouvi garantido. O resto não tem ninguém garantido. Agora, eu ouvi uma escalação que pra gente começar a não ver o jogo agora. Eu vou passar longe, vou pro cinema, ou vou ver um filme, vou escolher um filme no Netflix, vou ver, pô. Que é Fábio, Júlio Fidelis, Loyola, Thiago Santos e Guga ou René ou Wagner. O que eu ouvi mais foi o René, que está voltando de contusão. Quer dizer, o cara não vai estar voando, não. Já é um ponto fraco. Quer dizer, para ele ganhar ritmo de jogo é perfeito. Agora, para tentar ganhar 3 pontos, porque a gente está atrás do Bahia com o mesmo número de jogos. Nós estamos atrás do Mirassol com o mesmo número de jogos. Então, a grande maioria está com o mesmo número de jogos que a gente. Acho que só tem 1 ou 2 com 18 jogos, 3 caras com 18 jogos. O resto está tudo com 17 no máximo, mas a grande maioria está com 16. Então, o Fluminense tem que ganhar. O Fluminense não pode ir para lá para cumprir tabela. Pô. Porque imagina que dá um problema nas 2 Copas. Para a gente ir para a Libertadores, tem que estar pelo menos entre os 6 primeiros para ir para a pré-Libertadores. Ainda é possível? É totalmente possível. Então hoje a gente não pode jogar para ganhar um ponto, jogar para ganhar. Mesmo porque se a gente ganhar, a gente fica a 3 pontos do Bahia. E depois a gente encara o Bahia aqui no Rio, onde eles não vencem a gente. O Bahia não vence a gente aqui no Rio já tem anos. Antes deles irem para a 2ª divisão, ficarem lá e depois voltarem, o Bahia é freguesão aqui no Rio. Então a gente já pode, se a gente ganhar, ficar 3 pontos. A gente sabe que esses 3 pontos a gente vai recuperar aqui no Rio. O resto é o resto do campeonato. Mas então a defesa que eu mais ouvi foi essa. Meio de campo, Bernal, que para mim é titular absoluto. Só na cabeça do Renato é que ele não é titular absoluto. Porque você jogar com 3 volantes de meio de campo, jogar no 4-3-3 com 3 volantes é maluquice. Então você jogar com 3 volantes é uma coisa que a gente dá sorte. Agora, com 3 volantes, obrigatoriamente você tem que ter um cabeça de área. O único que a gente tem jogando é o Bernal, porque o Wallace Davi não tem chance. Então o Bernal está colocado. Quem vai ser o outro volante? Aí que vem o perigo. Lima. O Lima é o titular absoluto. Vocês já repararam? O Lima é titular absoluto. Ele joga todo o jogo e joga muito tempo. Ele não joga 2 minutos, não. Ele joga pelo menos 45 minutos. É um negócio de louco. Vai ser Lima. A escalação que eu fiz vai ser Bernal, Lima, Ganso e mais um, se jogar no 4-4-2. E no ataque, se jogar com 3 no ataque, vai ser John Kennedy, Cano e Keno ou Inútil, que não sei o que está fazendo no Fluminense, não sei nem o Mário devia ser processado por ter renovado por mais um ano o contrato do Keno. O Keno é horroroso. Basta ver o que ele fez no último jogo contra o Internacional. Nada é a especialidade dele. Não é do verbo nadar, não. É um substantivo. Nada. Significa que não tem absolutamente coisa nenhuma. Então pode ser que seja isso. Pode ser no 4-4-2. Aí você pode colocar o Lescano. É uma alternativa. Chama para o Lescano vai jogar no lugar do Arias. Que eu acho que é uma coisa que pode ser feita. Já falei, já externei essa opinião várias vezes aqui, inclusive no último vídeo, se não me engano, o último ou penúltimo. Mas é para testar o cara 45 minutos, como eu falei no último vídeo. Não é para testar o cara faltando 15 minutos, entra aí com um time que já não vai estar todo entrosado, porque é um time que não treina. Isso não é teste. Então hoje a gente vai ter um jogo difícil, com um time todo misturado. Aí eu já ouvi a pérola de que seria bom colocar o Lúcio. Peraí, bicho.
Quer dizer, o Lúcio não tem que se adaptar porra nenhuma, já coloca o cara para jogar. O outro está aqui há 7 meses, é da seleção que vai à Copa, e esse não pode ter testado. Não é uma coisa incongruente, pô. É uma coisa para deixar um cara louco, pô. O Keno não era nem para ter viajado, pode estar lescando. Aliás, agora eu vou escalar o meu time, porque isso foi o que eu ouvi. Meio de campo com Bernal, Lima e Ganso, ataque com John Kennedy, Cano e Keno. Jamais escalaria esse time. Meu time seria, tendo que poupar, essas coisas todas, meu time seria Júlio Fidelis, Loyola e Freitas. Na lateral esquerda pode ser o René ou o Guga. O Guga é um cara cheio de gás. Eu nunca ouvi falar que o Guga se contundiu, pô. É muito difícil. Quando se contunde é por causa de 1 ou 2 jogos só e volta. Tá? E ele está dando conta naquele canto dele, no canto esquerdo. Então, Guga. Meio de campo. Bernal. Bernal. Pode ser o Lima, por incrível que pareça. Lima e o Nonato. Eu iria de Nonato. Bernal, Nonato, Ganso e Lescano. No ataque, eu não iria com John Kennedy e Cano. Eu iria com Riquelme e Cano. Riquelme e Cano. É um cara de lado, rápido, insinuante, driblador. Nesse cara que eu ia. E você está testando 2 caras. Você está testando 2 caras. Porque o Bernal para mim não testa. O Bernal para mim é titular absoluto. Só na cabeça de um maluco que não é. Que ele prefere botar... abrir mão do cabeça de área para jogar com 3 volantes. E sendo que nenhum dos volantes é um Ganso da vida. Você pode até jogar com 3 volantes sem querendo, porque eu não suporto o Bernal, não vou colocar o Bernal, sem problema nenhum. Coloca 3 volantes e joga no 4-4-2 porque tem que ter o Ganso. Se você não tem um cara que pensa, você não tem porra nenhuma. Aí dá a sorte de pegar um time jogando mal pra caramba, ou então a gente pegar uma bola espirrada e fazer um gol. Porque é o que está acontecendo com o Fluminense. Eu acho que é uma saída, joga fazer a escalação. Pelo menos a gente ia testar por 45 minutos o Lescano e o Riquelme. Num jogo valendo. Num jogo que vai acontecer que tem alguns titulares. Minha escalação seria essa. Se vai ser, eu não sei. E jamais colocaria o Lúcio Acosta para jogar. Jamais. Pô, o cara chegou a verdade, hein? Ele chegou anteontem. Ele chegou quinta-feira no Rio. Aí o Marcelo Penha conseguiu um milagre, acho que é o Marcelo Penha. Um milagre de escrever o cara está inscrito para Libertadores, não, para a Sul-Americana e para a Copa do Brasil e para o Brasileiro, está escrito, pode jogar em qualquer lugar hoje. Mas tu vai colocar o cara agora tendo um jogo contra o América de Cali e o cara não tem adaptação, vai direto, aí mostra a cara do Renato Gaúcho. Quem é o Renato Gaúcho? Tem 2 caras de seleção que não jogam, chegou um cara agora que não era seleção e vai jogar amanhã. Não pode, pô. Bota o cara, hoje vai ter hoje não vai ter treino, porque eles viajaram ontem à noite, vão jogar. Amanhã, eu não sei se o avião que eles vão pegar, porque é avião fretado, se eles saem amanhã, já vão para a Colômbia, e se fizer isso amanhã, de tarde eles vão treinar. Aí já bota o Lúcio para treinar. Segunda-feira vai ter outro treino, aquele treino pronto, ele pode colocar o Lúcio para treinar. E depois coloca o Lúcio no banco. Começa com o Cano. Desculpa, eu sempre eu faço Cano, Keno e Ganso, eu confundo todos. Começa com o Ganso. Depois tira o Ganso e coloca o Lúcio. Não pode abrir mão de um cara que crie, porra. E o Lúcio joga numa posição diferente do Ganso. Ele cria e também aparece para chutar. Por isso que ele tem muitos gols e muitas assistências. O Ganso, por exemplo, é um cara de poucos gols. O Ganso é um cara de 5 a 8 gols por ano. Quando faz 8. 8 é um espetáculo. O normal são 5 gols, 4 gols e 15 assistências, 20 assistências. Os números desse cara não. Os números desse cara são 20 gols e 15 assistências no ano. Quer dizer, é um cara que aparece para chutar. E chuta bem com as 2 pernas, embora seja destro. Eu acho que é isso que o Fluminense tem que fazer. Jogar é um jogo difícil, é um jogo que pra gente vai, é o famoso jogo de 6 pontos.
E eu acho que o Renato não pode. Se é para botar para testar, é para testar com 45 minutos. Deixar o cara jogar. Eu acho que o Renato hoje não coloca o Lavega, não dá chance nenhuma para eles, porque se os caras jogarem bem, vai ficar na mesma calça curta do que o Mano Menezes ficou com o Fuentes. O Mano, quando o Fuentes jogou bem contra o Cuiabá, que ele entrou porque o Vagalume no vestiário falou que não tinha condição de jogar, aí ele falou assim, viu, é por isso que nós fizemos uma adaptação. Ele fez adaptação porra nenhuma, ele não gostava do cara. É a mesma coisa do Renato, tá arriscado um Lavega da vida, um Lescano entrar e acabar com o jogo, embora isso seja difícil, porque o cara não está entrosado. Aí ele fala assim, viu como foi bom dar uma segurada? Não, por você dava uma segurada até o ano que vem. É isso aí, gente. Agora vamos falar das contratações. Lute chegou, já está inscrito, já treinou, vai jogar, vai estar no banco hoje, acho que no banco ele vai estar. No banco, eu acho que ele joga aos 15 minutos. Se o Fluminense estiver perdendo ou ganhando, vai empatado, eu não sei. Mas se estiver perdendo ou ganhando, ele vai enfiar o Lute com faltando 15 minutos. É o que eu acho. Botar o cara para jogar, aí você está arriscado a perder um cara por contusão, um jogo importante que é na terça. Acho que você colocaria nessa situação. E estão falando. E não dá para a gente falar, já aconteceu, já está contratado. Que o Santiago Moreno, o Fluminense acertou com o Portland e o cara está vindo. Que já estão saindo matérias controversas. Um diz que saiu, outro diz que não saiu. Pô. É brabo isso. A gente não sabe o que está acontecendo de verdade. Então, ele vem. Zagueiro, o Fluminense está procurando um para compor o elenco. Agora eu vou dar a minha opinião. Se é para compor o elenco, espera só um pouquinho. Se é para compor o elenco, não precisa contratar ninguém, porra. Ou você vai contratar para ser titular absoluto, ou para brigar pela titularidade de maneira forte, ou você sobe a base. Tem o Davi Schuntes, tem o Loyola, tem o Gorgulho, tem o Kaique Almeida, que eu não sei onde é que está, se foi emprestado, que voltou do Watford, é canhoto, tem mais de 1,85 m, quer dizer, um quarto zagueiro de altura ótima. Por que você vai contratar alguém para compor elenco? Eu falei de 4. Nós contundimos 2. Thiago Silva e Ignacio. Então a gente tinha que repor 2. Um já vai subir hoje, que é o Loyola. O outro pode ser o Davi Schuntes, que o Vasco vai viajar também. Pode ser o Gorgulho. O Gorgulho dos 3 é o melhor, na minha opinião. Pelo menos os jogos que eu vi, tá certo, a gente vê jogos do cara na categoria dele. Me parece um cara que sabe sair jogando, se impõe. O Gorgulho é um camarada, na minha opinião, dos 3 é o melhor. Mas, pô, se é pra compor, traz essa molecada, porra. Tem 20 anos de idade, ganha 40 pratas, aí vai contratar um cara, contrato de 3 anos, mais aquelas bônus, mais não sei o que, aí salário de 200 mil reais. Tá sobrando dinheiro assim no Fluminense? Não tá. Porque tá. Botafogo, ontem saíram 2 notícias do Botafogo. Que o Botafogo apresentou um balanço do ano passado, quando ele foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, prejuízo de 300 milhões. E o meu amigo Márcio Buarque, Fluconomics, que agora mudou de nick, o Márcio já falou, fez um comentário ontem, e eu acredito piamente, é muito maior do que 300 milhões de reais. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi, o Textor perdeu na Justiça do Brasil. Ele está meio desesperado, porque ele tem que pagar 150 milhões, a Eagle tem que pagar 150 milhões, e o pessoal da Coreia está ganhando aqui no Brasil também. Aí o juiz deu uma liminar, mas não permite ao Botafogo fazer nada. O Botafogo que eu falo é a Eagle, o John Textor, mais a minoritária dele aqui no Brasil, que é o Botafogo, que não é o Botafogo. O Botafogo de Futebol Regata não existe mais em futebol. Não existe mais em futebol. Não tem nada, só aquelas pinturas no João Avelange, que tem lá os escudos do Botafogo Futebol Clube, do escudo do Botafogo de Futebol Regatas, mas o da Eagle não está lá. Não existe mais aquilo. A torcida do Botafogo ainda não entendeu que não existe mais Botafogo de Futebol Regatas no futebol. Porque nem a parte minoritária pertence ao Botafogo de Futebol Regatas. Pertence
a pessoa jurídica que eles criaram quando o Botafogo já estava falido em 2021. Eles criaram uma empresa, Botafogo Participação, é um negócio desse. Não é Botafogo Futebol Regado, nem fala de clube. É Botafogo alguma coisa. Tipo participações esportivas, né, que estava gerenciando a massa falida, que o John Textor comprou 90% dela. E ela está com 10% da Eagle. Na brincadeira, ela tem 10%. A dívida está crescendo, a dívida... O balanço mostrou 300 milhões de prejuízo, mesmo com o Botafogo faturando 700 milhões. Que tio Kaique vem falando desde 2023. Não passa de 2026, janeirinho de 2027. Vai estar vendo. Isso se não acontecer antes, porque isso acontecer antes eu não estava prevendo, mas está começando a mostrar que pode acontecer. E se não acontecer, se ele quiser manter, vai virar um Vasco. E mais do que isso, aí que vem a coisa mais maluca de tudo, que ninguém lê. Tem gente que fica só que nem uns bobos. Quem ofereceu o 777 para o Vasco? A 777 para o Vasco. Que foi o que foi, né? E quem ofereceu a Eagle para o Botafogo se não me engano, é o atual CEO do Botafogo. É o atual CEO do Botafogo. Porque o CEO original, o primeiro, que fazia parte dessa massa falida do Botafogo, o cara não aguentou o John Textor por 10 meses. Ele saiu antes. Se demitiu. Porque ele viu lá como é que o negócio funciona. Deixa a torcida do Botafogo achar que tá tudo beleza, porque não tá. É uma pena. É uma pena porque foi um clube que eu defendi. Defendi como jogador. Como jogador de basquete. Eu encerrei minha carreira de basquete no Botafogo. E eu gosto do Botafogo. Não tenho... A torcida do Botafogo é chata pra cacete, mas eu gosto do Botafogo. É que nem o Atlético Mineiro. Eu gosto do Atlético Mineiro, mas eu não suporto ver a torcida do Atlético Mineiro. Eu acho uma torcida nojenta. Nojenta pra caramba. Os caras se acham, inventam um monte de coisa, eles vivem de fake news dentro deles mesmo. Mas eu gosto do Atlético Mineiro e gosto do Botafogo. Tenho simpatia por eles. Não torceria jamais por eles, mas tenho simpatia. Mas é isso aí, gente. Vamos ver quem vem agora, ver se o Santiago já vai poder jogar o jogo da final da semana que vem contra, acho, Mirassol. É Mirassol ou... Mirassol. O Fluminense vai faltar jogar contra quem? O Mirassol e Fortaleza, né? Não, Mirassol e Ceará que está faltando. Depois que jogar hoje, vão faltar 2 jogos. Mirassol e Ceará. Mirassol lá e Ceará aqui. Vai ser... De repente você acha que semana que vem vai ser Ceará. Aí a gente pode ver a estreia ver a estreia dos dois, né? Porque o Lúcio, se jogar, vai jogar fora do Rio. Eles podem jogar aqui, no Maraca. E é bom. E se é para contratar um zagueiro para compor elenco, busca na base. Para isso que existe a base.